Hoje com a Larissa Ambrosini. A Larissa é pesquisadora do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária da Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul. E nós vamos falar um pouquinho sobre uma pesquisa no estado para mapear aí a meliponicultura, que é a produção de mel, a criação de abelhas para a produção de mel e seus derivados. Bom dia, Larissa. Bom dia, tudo bom? Obrigada pelo convite. Tudo bom. A gente sabe de algumas regiões tradicionais produtoras de mel no Brasil. O próprio Paraná tem uma zona delimitada ali, perto da Estrada do Café, ali, perto da região de Ponta Grossa. Vocês não tinham ainda esse mapa da produção do mel no Rio Grande do Sul? Ou vocês só vieram apurá-lo ainda mais, aperfeiçoá-lo? Então, na verdade, a pesquisa, ela tratou da meliponicultura, porque o Rio Grande do Sul, junto com o Paraná, são os estados maiores produtores de mel, Isso. né, do Brasil, mas mel de abelhas apis, que a gente chama, né, que são as abelhas melíferas. O que não se tinha até então eram dados sobre a produção da meliponicultura. A gente não sabia quantas famílias se envolviam com a produção de abelhas sem ferrão, né? A meliponicultura, a diferença da apicultura é que é uma atividade então, que envolve as abelhas sem ferrão, as abelhas nativas, né? E o censo agropecuário, o último censo do IBGE, ele não contemplava, né, essa informação. A Secretaria da Agricultura também não tinha esses dados. E o que a gente percebe é que, ultimamente, é uma atividade que tem despertado muito interesse, né? A gente tem recebido aqui muitas demandas. Ô, Então, a Larissa, pesquisa... me permite te interromper para dar um dado interessante. Eu tenho percebido que existe um interesse muito grande nessas abelhas sem ferrão de uns tempos para cá, né? Elas produzem... Hoje, por exemplo, existe até uma Kombi especializada em São Paulo, que percorre, da Secretaria da Agricultura, que percorre exposições, que percorre escolas, ensinando para as crianças e para a população a importância das abelhas sem ferrão. Hoje você já pode até, pela internet, você pode comprar uma casinha já pronta com algumas abelhas que estão lá, pode ser a jataí, pode ser a uruçu, enfim, nós temos centenas de espécies de abelhas sem ferrão no Brasil. E a característica delas, da meliponicultura, é que ela produz pouco mel. Então, é um mel que tem uma validade muito grande. Ela demora muito para produzir uma grande quantidade de mel. E acho que a mais comum, que todo mundo conhece, é a jataí, né? Aquela que faz o tubinho na caixa de luz, na rachadura da parede da casa, e lá dentro ela produz o mel. Mas a produção industrial começa a ser trabalhada também. Por que esse interesse tão grande pela meliponicultura, ou as abelhas sem ferrão? Então, exatamente isso que tu falaste. O interesse tem crescido e ela está muito relacionada também com projetos de paisagismo e educação ambiental, porque são abelhas que são mais dóceis, né? A jataí é uma abelha, por exemplo, também da nossa pesquisa, foi a mais citada pelos produtores. Ela se adapta em diversos ambientes, assim, e ela é dócil, né? Então, assim, várias escolas têm trabalhado com isso e os próprios produtores, né, em sítios de lazer, têm trabalhado nessa linha, né? Ô, Larissa, Além da produção do mel. Me permite uma informação aí para o nosso telespectador. O pessoal está colocando umas imagens aí, mas essas imagens que vocês estão colocando aí é de Apis mellifera, tá? Que é a abelha que produz o mel comum. Acho melhor não colocar essas imagens porque pode confundir o telespectador. A não ser que vocês achem algumas aí, de jataí, da uruçu, enfim, de algumas delas. Elas são completamente diferentes, né? E são abelhas muito interessantes, porque elas são abelhas, diria, sociáveis, poderia dizer. Elas têm uma aproximação muito grande com as pessoas, diferente da Apis, que é uma abelha mais agressiva, né? Isso. Exatamente. E assim, o dado que nos impressionou, como a gente não tinha ainda o número de meliponicultores no Rio Grande do Sul, a primeira etapa, né, da pesquisa foi fazer um levantamento com todos os escritórios municipais da Emater, né, e a segunda foi um questionário que a gente aplicou, né, a gente calculou uma amostra
E aí a gente aplicou o questionário para os próprios meliponicultores, né, para detalhar os dados. E no global, o que a gente teve? A gente teve 16 mil famílias envolvidas com a meliponicultura no estado. O que é um dado que chama atenção, porque a gente tem em torno de 34 mil apicultores, é quase a metade, então, do número de apicultores registrados no estado na Secretaria da Agricultura. Então, cada vez mais, né, é crescente o interesse e o envolvimento, né? O perfil, então, desses meliponicultores, a gente vê que são... a atividade é desenvolvida em áreas pequenas, né? A maior parte deles tem até 10 hectares, mais de 60%, e muitos deles também são dedicados à apicultura. Então, eles... Essa pergunta eu ia te fazer. Se eles já já trabalham naturalmente na produção do mel convencional da Apis mellifera, e aí eles estão buscando variações com a meliponicultura, que são as abelhas sem ferrão. Então, grande parte deles já trabalha com a produção de mel tradicional. Isso. A gente tem muitos que já são apicultores. Tá. Outra grande parte que são agricultores, eles se dedicam a culturas agrícolas, né? Milho, soja, feijão, e tem, então, as abelhas também, né? As meliponas. E tem outra parte também importante, que isso também nos chamou a atenção, que não tem renda de atividades agrícolas. São pessoas que têm sítios de lazer e que se dedicam à meliponicultura por hobby. E o que eles fazem com esse mel? É para consumo próprio ou eles comercializam também? Então, o que a gente tem? A maior parte, 85% deles, é autoconsumo. Autoconsumo. Né? Mas a gente tem 47% vendem o mel. Né? Vendem os produtos da meliponicultura, na verdade. Aí, se a gente detalhar esse dado, a gente tem quase 60% que vende o mel. O mel é a coleta de mel é a principal atividade, né, da meliponicultura entre os meliponicultores do Rio Grande do Sul. E o sistema é completamente diferente, porque enquanto a Apis deposita o mel naquelas telas, como a gente viu nas imagens, essas abelhas sem ferrão, meliponicultura, da meliponicultura, elas fazem bolsões dentro do lugar onde elas depositam o mel, né? São bolsões que precisam ser perfurados para a retirada do mel. É diferente, né? Sim, aí a coleta é completamente artesanal, né? Ela é manual, assim, tu não consegue, exatamente como tu falou, colocar as caixas na centrífuga, né? Que nem a da Apis normal. Então, coleta com seringa e o volume também de produção é bem menor, né? E isso se reflete, vai se refletir também no valor de venda, sim, né, sim. do produto. Tem um valor agregado muito superior. O mel que provém da meliponicultura tem um valor muito maior do que o mel que vem da apicultura, né, tradicional. O nosso tempo está indo aqui, mas eu preciso caminhar para um final aqui. Quer dizer, já que vocês fizeram um mapa, a radiografia, o ultrassom aí da meliponicultura no Rio Grande do Sul, já que você disse que a maior parte disso é para o consumo próprio, mas tem gente que comercializa, e você disse também que grande parte desse pessoal que está entrando na produção do mel com as abelhas sem ferrão já são tradicionais apicultores, ou seja, com a Apis mellifera, vocês têm algum projeto? O que é que vocês vão fazer com esse banco de dados que vocês criarem aí, especificamente para o setor da meliponicultura? Então, nosso departamento aqui é o departamento de pesquisa. O que a gente pretende? A gente pretende subsidiar, né, os departamentos de políticas agrícolas e a própria Secretaria da Agricultura para desenvolver ações, né, que contribuam para o desenvolvimento da meliponicultura. O que a gente diagnosticou aqui? Que uma das principais, das principais ações, né, que os meliponicultores apontaram na pesquisa é a carência de, por exemplo, de linhas de crédito para a atividade, específicas para a atividade. Né? Então, isso tem que ser agora, tem que ser desenhada uma política pública, né, para contemplar esse segmento dentro das políticas da Secretaria da Agricultura, né? Porque sempre que você vai fazer uma política pública para incentivar um determinado setor, você tem que ter esse trabalho que vocês fizeram, o trabalho de pesquisa e o trabalho de mapeamento, porque aí você vai entender
como é que está funcionando o segmento, quais são as necessidades e quanto de verba você pode disponibilizar para poder distribuir, de que forma distribuir isso a partir do registro dessas pessoas. Muito legal, eu gosto muito desse assunto. Essas abelhinhas aí, as abelhas sem ferrão, elas são muito simpáticas, né? E elas, como você falou, inclusive, algumas são pequenos produtores, sitiantes, que alguns já trabalham com apicultura, né, com o mel tradicional, mas essas abelhas estão muito presentes nos nossos jardins, nas nossas plantas, e às vezes a gente nem nota, né? Às vezes a gente acha que são uns mosquitinhos, e não são mosquitinhos. Eu não sei qual que é, mas no jardim da minha casa, num arbusto que tem lá, tem uma dessas aí que eu não sei qual que é, porque são mais de 300. Quantas são que nós temos espécies? No Brasil tem mais de 300. No Rio Grande do Sul, a lista é de 32 nativas. Tá. E aí, a partir dessa lista que a gente fez o diagnóstico, a gente viu que aqui a jataí é a mais presente, né? A mais comum. A uruçu a gente não tem aqui, não é ocorrência natural, né? No Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul tem menos em relação ao resto do país, porque o clima é mais frio, né? Então, um pouco mais restrito. Mas aqui são 32 espécies cadastradas na lista de espécies nativas da Secretaria do Meio Ambiente. A uruçu é aquela pretinha que enrola no cabelo? É isso? Não. Aqui a gente tem uma que enrola no cabelo, mas é a canu. Canu? É, canudo. Canudo. Assim, até vou fazer uma propaganda que se vocês, né, depois puderem colocar, tem um site da Secretaria da Agricultura, tem a parte de publicações técnicas. Tá. Todas as publicações técnicas nossas são disponíveis lá de forma gratuita. Esse estudo está lá, e nos livros tem um guia de identificação de abelhas sem ferrão do Rio Grande do Sul, que saiu faz 2 meses. Que legal. Então, é bem novo, assim. Então, tem muitas fotos, tem desenhos detalhados, assim, para auxiliar o pessoal que é mais interessado, mais curioso, a conseguir identificar, né, as diferentes espécies do Rio Grande do Sul. Muito legal. E qual é o endereço de vocês aí de internet para acessar? O site aqui é Agricultura, desculpa, até vou abrir aqui de novo. agricultura.rs.gov.br. www.agricultura.gov.rs.br. www.agricultura.rs.gov.br. Legal. Vai lá então e acessa se você está com intenção de produzir para comercializar mel de abelhas sem ferrão, ou mesmo se você, por aventura, resolveu botar no quintal da sua casa, ou no jardim da sua casa, uma dessas casinhas que a gente compra na internet e que já vem com uma colmeia, porque é muito legal você cuidar disso, vai se aprofundar um pouquinho mais com essas informações, que são algumas das 32 espécies que são registradas no Rio Grande do Sul ou existem em outras secretarias e em outros departamentos de agricultura pelo Brasil, a classificação de todas elas, que, como disse a Larissa, são mais de 300 espécies de abelhas sem ferrão no Brasil. E pode ser que você tenha uma aí na sua casa, no seu jardim, no seu sítio, e nem sabe. E aí existe um jeito e uma técnica de cativá-las para que elas permaneçam ali e te deem um mel muito gostoso e delicioso. Além de que, como abelhas sem ferrão, elas são extremamente sociais. Elas se socializam com os seres humanos sem serem agressivas, como são as abelhas da espécie Apis mellifera, que produzem o nosso mel convencional. Larissa, muito obrigado pela sua participação e pela conversa. E tendo novidades aí, manda para a gente que a gente coloca no ar, tá bom? Claro, eu que agradeço o contato. Estamos sempre à disposição aqui. Muito obrigado. Ótima terça-feira. Tchau.